Meu nome é Júlia, seja muito bem-vindo aqui no meu canal e hoje a gente vai falar sobre livros de mistério, mais especificamente os meus livros de mistério favoritos e os que eu indico pra vocês. Semana passada eu postei um vídeo falando sobre por que a gente gosta de histórias de mistério e de ficar confuso e curioso com tudo isso. Eu vou deixar ele linkado aqui embaixo, mas hoje eu vou te recomendar os meus 6 livros de mistério favoritos e mais alguns outros que eu gosto bastante, mas que não são assim, favoritos. Eu vou começar com o livro mais recente que eu li, que é o Manual de Assassinato para Boas Garotas, acho que é esse o título, da Holly Jackson. Esse livro, ele tem tantas reviravoltas que tu chega a ficar tonto, porque vai ter mais ou menos assim uns 5 personagens sendo apresentados por capítulo, cada um deles tem um possível motivo ou alguma coisa suspeita que pode sinalizar pra eles serem um dos culpados do que tá acontecendo ali. É um caos. A sinopse é que tem essa menina que ela tá fazendo como se fosse assim um trabalho de conclusão de ensino médio, e a ideia dela é comentar sobre como a mídia influencia a perspectiva das pessoas em casos de assassinato, e daí ela vai pegar um caso que aconteceu ali na cidade dela. Mas na verdade, no fundinho, o que ela realmente quer é investigar direito esse caso, porque o culpado que foi acusado, ela acha que não é o culpado e ela quer investigar pra encontrar quem realmente foi. E o que acontece ali é que tem uma menina que morreu, o principal suspeito é o namorado dela, porque logo depois que a menina foi encontrada morta, esse namorado dela foi encontrado morto também numa floresta, aparentemente com um suicídio, falando que era culpado, E esse livro tem um daqueles clichês que eu não costumo gostar em história de mistério, que é uma adolescente investigando um caso melhor do que a própria polícia, porque aparentemente a polícia não sabe trabalhar, né? Mas nesse caso, eu até que gostei disso, porque a motivação dela fazer tudo isso é que ela é futriquenta e ela era, assim, conhecida das pessoas que estavam envolvidas no caso, todo mundo adolescente ali. E isso ajuda ela a ter mais fontes de informação pra fazer toda essa investigação. E daí é claro que dá tudo errado. Tu vai ficar viciado, tu vai ficar suspeitando até da própria autora, talvez foi ela que cometeu esse crime. Então eu recomendo demais. Próximo livro que eu vou recomendar é pra quem gosta da série A Maldição de Bly Manor, que inclusive eu revi esses tempos atrás e gosto muito dessas séries de terror. O livro se chama A Volta da Chave, da Ruth Ware. O que acontece aqui, e o motivo de ser parecido com A Maldição de Bly Manor, é que também vai ter uma mulher que ela é babá, ela vai cuidar dessas crianças nessa mansão absurdamente gigantesca. Desde o começo do livro, tu sabe que uma das crianças que ela tinha que cuidar morreu, e ela tá basicamente falando, não fui eu vou te contar a história que aconteceu, mas saiba que não fui eu que matei essa criança. E o que eu acho muito legal desse livro é que ele pega essa ideia de uma casa mal assombrada, com crianças e babá e nananã, só que ele traz pro presente. Porque essa casa, essa mansão em que ela tá trabalhando, ela é totalmente tecnológica. É tudo cheio de automatização, ninguém tem que apertar um botão pra ligar uma luz, sabe? É tudo com Alexa, é tudo com códigos e nananã, e código por voz, papapá. E aí, uma coisa que eu achei muito legal nesse livro é que tu não sabe necessariamente se existem fantasmas nessa casa, se tem algum assassino à solta por aí, se a protagonista é louca ou se ela só é tansa e não sabe como é que funciona as tecnologias da casa. E claro que em qualquer história de babá, as crianças são completamente pestes, né? Porque eu acho que nenhuma história de babá começa com tipo assim, ela era uma babá e as crianças eram anjinhos perfeitos. Nunca. As crianças são sempre encapetadas. Agora, o meu livro de mistério favorito, ele é super popular, tu com certeza já ouviu falar dele, talvez já tenha lido ele, mas eu vou comentar sobre ele mesmo assim, porque ele é meu favorito e é isso. Ele é Garota Exemplar, da Gillian Flynn. Inclusive, eu acho importante falar sobre esse livro aqui, porque eu quase desisti dele. Eu lembro que eu tava lendo ele no Kindle, voltando pra casa da faculdade, no ônibus, e eu tava pensando, quando eu chegar em casa, eu vou pesquisar spoiler desse livro pra ver se ele realmente é bom, senão eu vou desistir. Eu tava mais ou menos em 50%. E durante essa viagem de ônibus, aconteceu a reviravolta do livro, que acontece ali por volta da metade dele. E daí eu pensei, não tem a menor condição de eu desistir dele agora. A história, ela é relativamente simples. É uma mulher que ela desapareceu e o principal suspeito é o marido dela. E sinceramente, sempre que tem algum desse tipo de caso de assassinato, desaparecimento, as pessoas mais próximas da vítima são as principais suspeitas, né? Marido, pai, irmão, amigas, enfim. E o livro é contado pelo ponto de vista do marido, no presente. Tu não tem certeza se tu pode confiar nele, porque ele é muito esquisito. Tipo, tem uma hora que ele vai em algum programa de TV dar uma entrevista pra, tipo, chamar a atenção, né? Tipo, se vocês viram a minha esposa e tal. E ele fica sorrindo, e ele fica agindo de um jeito muito, tipo,
tua esposa acabou de desaparecer e tu tá desse jeito estranho. E o outro ponto de vista é da própria esposa, mas é no passado. São diários dela que ela vai contando como que ela conheceu o marido dela, como que era o relacionamento deles, que não era aquela coisa mais perfeita do mundo e tal. E daí ali por 50% dos livros tem a grande reviravolta, que eu não vou falar. Se tu conhece a história, tu sabe do que eu tô falando. Se tu não conhece, confia em mim, lê esse livro ou assiste o filme. O filme também achei que foi uma adaptação maravilhosa, porque a reviravolta é uma das melhores que eu já vi na minha vida, e eu fiquei assim, passada. E de forma geral, eu recomendo qualquer livro da Gillian Flynn, porque ela tem um tipo de escrita que gruda em ti, e tu sabe que tu só vai ter paz de novo quando tu terminar a história, porque tu fica assim, tipo, não é possível. Assim como a Taylor Swift bota narcóticos nas músicas dela, essa querida aqui bota narcóticos nas páginas dos livros dela também. E daí mudando completamente a ideia aqui, né, enquanto tem um livro que ele é super bem escrito, papapá, agora eu vou falar de um livro que ele é completamente farofa. Ele é o Verity, da Colleen Hoover, e eu sei que tem muita gente que não gosta dos livros da Colleen Hoover e nananã, mas esse aqui, ele é um mistério farofa que é muito bom de acompanhar. A gente acompanha a Lowen, que ela é uma escritora completamente fracassada. Tipo assim, ninguém liga pras coisas que ela escreve. Só que um belo dia ela é convidada pra escrever, pra terminar, né, os livros de uma série de uma escritora muito famosa, que é a tal da Verity. Só que essa Verity, ela sofreu um acidente, ela não consegue terminar de escrever essa série de livros dela, então convidam a Lowen pra funcionar como ghostwriter, né, pra escrever o restante. E pra que a Lowen consiga terminar de escrever esses livros, ela vai até na casa da Verity pra ler os manuscritos que ela tinha, as ideias de como que ia terminar a história, de como que ia seguir as coisas, enfim. E daí ela passa um bom tempo futricando nessas anotações da Verity e, claro, também futricando na vida alheia, né? Porque, óbvio. E daí, no meio dessa vasculhação ali dos manuscritos da Verity, a Lowen encontra também um documento em que a Verity conta a história da vida dela, em que ela conta todos os podres da vida dela. Ela faz confissões absurdas que a gente faria num diário, por exemplo, mas que a gente nunca diria em voz alta pra alguém. Esse é outro livro que simplesmente te vicia do começo até o final, e quando eu digo do começo, é literalmente na primeira página. Eu recomendo muito que tu leia a primeira página desse livro. Tem amostra na Amazon, eu vou até colocar aqui o print, eu acho, porque esse eu acho que foi um dos começos de livros mais viciantes que eu tirei na minha vida. Eu simplesmente li aquilo e eu fiquei tipo, oi? E é isso, e o livro segue desse jeito e tu simplesmente não consegue parar, porque é impossível. Dentro do Espelho, da Tana French, é um livro que tem uma sinopse muito bizarra. A gente vai acompanhar uma detetive, uma equipe de detetives, na verdade, e eles encontram uma mulher morta. Só que quando eles começam a entender o que tá acontecendo, eles encontram os documentos dessa mulher. E imediatamente eles sabem que esses documentos são falsos. Porque ela usa a identidade falsa criada por uma das agentes da polícia que ela usava pra investigar os casos, né? Que, tipo, ela não ia usar a própria identidade dela. Imagina eu chegar lá falando que meu nome é Júlia. Não, inventava aqui a Maria da Silva. E tem um detalhe ainda mais interessante, que essa mulher que foi encontrada morta tem a aparência idêntica à dessa detetive. Provavelmente por isso que ela pegou a identidade falsa da detetive, né? Tipo, ó, sou igual a essa daqui, vou pegar aqui a mesma identidade, número de passaporte, e vou fazer de conta que eu sou ela. E pra lidar com isso tudo, os detetives têm a brilhante ideia, que só aconteceria em livros mesmo, de pegar essa policial que tem a mesma, que tinha, né, a mesma identidade da mulher que foi encontrada morta, que tem a mesma aparência dela, e eles fazem essa policial se passar por essa mulher morta, porque ninguém sabe que essa mulher foi encontrada morta. E assim como em vários outros casos de assassinato, o principal suspeito são as pessoas que estão ali próximas dela. Então, essa detetive vai se passar por essa mulher morta, conversar com amigos, com familiares, com colegas de trabalho, com todo mundo, pra ver se alguém solta, né, alguma informação ali. É muito legal também ver a detetive tentando agir como se fosse essa outra mulher, sem saber necessariamente por onde pisar, sabe? Tipo, poxa, se os amigos dela convidam ela pra fazer alguma coisa, a mulher iria dizer sim, ela iria dizer não? Será que ela bebia, sei lá, chá, café, bebe vodka, não sei, o que essa mulher fazia da vida, como que ela agia, porque ela tem que, né, tentar ser o mais natural possível pra conseguir jogar um verde e colher maduro ali. E o último livro que eu vou falar pra vocês, eu tenho a versão em inglês, mas ele já tem em português, ele se chama Morre Aqui, da Abigail Haas. A história desse livro começa com a Ana encontrando o corpo da melhor amiga dela assassinada. Elas estavam viajando naquele Spring Break dos Estados Unidos. Tava ela, a melhor amiga e alguns outros colegas de escola delas. Eles estavam em Aruba, tava tudo sendo maravilhoso, eles estavam
numa casa alugada, tipo um Airbnb, assim. E daí essa menina, a melhor amiga dela, foi encontrada morta. A principal suspeita é a própria Ana. E daí agora ela vai te contar o que tá acontecendo, por que ela foi acusada, como que ela vai tentar se defender, se realmente foi ela, e o passado entre ela e essa melhor amiga dela. Como que elas se tornaram amigas, porque elas eram bem diferentes. Me passa a mesma vibe de tipo de Meninas Malvadas entre a Regina e a Cade. Que, tipo assim, elas não têm nada a ver uma com a outra. Como que elas viraram amigas? Eu adoro esse livro e, inclusive, uma informação muito, muito, muito importante é que se tu for ler esse livro, fica bem longe de olhar a última página. Porque na última página, pra tu conferir lá, né? Ah, quantas páginas tem? Nanana. Não faz isso. Na última página tem spoilers gigantescos. Então, tá proibida, tá? De olhar a última página desse livro. Recomendo que leia. Eu adoro muito ele. Mas não vai lá no final. Esses, então, são os meus livros de mistério favoritos. Mas eu vou te recomendar alguns outros aqui que não são favoritos, tipo, sabe? Não é aquele 5 estrela favoritado, nananã. Mas que eu ainda gosto muito e como livros de mistério eu ainda recomendo. O primeiro deles é o Filme Noturno, da Marisha Pessl. Esse livro aqui, ele é muito legal porque ele é aquele livro no estilo diferentão. Então eu vou colocar algumas imagens de como que ele é aqui. Porque ele vai ter fotos, ele vai ter artigos de internet, de investigação, vai ter um monte de coisa que torna a leitura mais imersiva. A sinopse desse livro é que a filha de um diretor de filme super famoso, essa menina foi encontrada morta. E é muito louco, porque durante essa investigação, ele vai vendo os filmes do pai dessa menina pra ver, porque o pai dessa guria era completamente fora da casinha, assim. Era tudo muito estranho, a vida dessa menina sempre foi muito estranha, ela sempre esteve envolvida ali, né, na mídia e tal. É bizarrice em cima de bizarrice, é fofoca de famosos. Eu gosto muito porque esse livro também tem aquela situação em que tu não sabe 100% se o que tá acontecendo aqui é real ou se tem algum fundinho de coisa sobrenatural acontecendo. Mas se tu não gosta de livros um pouco mais assustadores, eu recomendo um livro que é de mistério barra comédia, que é o Gente Ansiosa, do Fredrik Backman. A gente tem um assaltante de banco, que ele tenta assaltar o banco, dá tudo errado, e dele tá tentando fugir da polícia. Ele entra num apartamento do lado desse banco, o apartamento tá à venda, tem um monte de gente ali conferindo o apartamento, corretora imobiliária, tem casais, enfim. O assaltante entra ali e meio que acidentalmente pega essas pessoas de refém. Basicamente, toda essa galera que foi pega de refém não tá cooperando com a polícia. Eles estão dando umas desculpas muito esfarrapadas, estão enrolando os detetives e tu fica pensando, mas o que tá acontecendo? Essas pessoas foram pegas de refém e estão ajudando o assaltante. O que tá acontecendo aqui? Tudo que eu nunca contei, da Celeste Ng, é um livro que é uma investigação criminal barra drama familiar, porque aqui a gente tem uma família em que a filha mais velha deles é encontrada morta. E conforme a polícia vai investigando o que aconteceu com essa menina, eles vão meio que investigando a família junto. Eles vão percebendo como tinha muita pressão da família em cima dessa menina, como ela tentava realizar os sonhos que não eram nem dela, né? Tipo, a mãe dela queria ser médica, não conseguiu, então a mãe dela coloca essa expectativa em cima da filha. Eu adoro esse livro aqui, então recomendo bastante também. Claro que um que também é super popular é o Mentirosos, da E. Lockhart. Essa menina esqueceu tudo das últimas férias que ela teve com a família dela. Algo aconteceu, porque ela tá bem traumatizada, mas ela não lembra o que aconteceu. E daí, quando ela vai de novo nas férias, junto com a família dela, ela tenta interagir com os primos e ver o que tá rolando, mas não tá dando. Ninguém responde pra ela o que tá acontecendo. A reviravolta desse livro aqui é daquele tipo que destroça o teu coração, mas tu no final fala obrigada. Obrigada por ter pisado no meu coração, gostei muito. Outro recente que eu li também, que também dá essa esfaqueada no teu coração, é A Estranha Sally Diamond. Ele começa com o pai dessa mulher, da Sally Diamond. Ele morre e ela queima o corpo do próprio pai no quintal de casa. Aí a polícia chega lá pra falar, né, tipo, o que tu tá fazendo, querida? E ela fala, ué, meu pai falou que queria ser cremado em casa. E conforme eles vão futricando, eles também vão encontrando detalhes mais obscuros da vida dessa Sally Diamond, porque esse pai que morreu, ele era o pai adotivo dela. Ela sabia que era o pai adotivo e tal, mas eles vão entendendo o que aconteceu lá no passado com ela. Por que que ela foi adotada, quem que são os pais biológicos dela, e é aquele caos, aquela loucura absurda, mas que ao mesmo tempo parece que é pautado na vida real. E o último que eu vou te recomendar é As 7 Mortes, de Evelyn Hardcastle. Nesse livro aqui, essa mulher foi assassinada durante uma festa na própria casa dela, aqueles bailes mega luxuosos de gente rica, né? E o cara que tá investigando esse crime, ele tem uma semana pra descobrir quem que matou essa mulher. Só que
Cada dia ele acorda no corpo de uma pessoa diferente, de uma pessoa que tava ali na festa, um dos convidados, parentes, enfim, pra ter um ponto de vista diferente e tentar entender o que aconteceu. E ele só vai sair desse loop se ele conseguir descobrir quem matou essa mulher. Então eu gostei muito desse livro, tanto por causa do mistério ali que tá acontecendo nessa festa, quanto por como é que esse cara foi parar nesse loop? O que tá rolando? Por que ele acorda cada dia no corpo de uma pessoa diferente? É bizarro, né? Então também é aquele tipo de livro que tu tem uma necessidade de saber o que tá acontecendo, porque não é legal a gente se sentir confuso. Inclusive, eu falo mais sobre isso no vídeo que eu fiz semana passada, falando de por que a gente gosta de mistério. Porque além de ser curiosa com histórias de mistério, eu também sou curiosa em por que a gente gosta de histórias de mistério. Ou história de terror, ou história triste, ou enfim. Esses então são alguns dos meus livros de mistério favoritos. Eu não sei se deu pra perceber, mas eu não costumo gostar daqueles mistérios tipo Agatha Christie, Sherlock Holmes, investigação criminal mais clássica. Eu costumo gostar de livros de mistério que puxam mais pra esse lado psicológico, suspense, drama familiar, essas paradas tudo envolvido assim nessa bagunça. Então se tu tiver indicação de outros livros que tem mais ou menos esse perfil, me recomenda aqui embaixo, por favor. Se tu for novo aqui no canal, se inscreve, eu faço vídeos toda semana falando sobre livros, leitores e literatura. Mas muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui no final. Não se esquece de curtir ele e eu te vejo no próximo.